Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um FACIEG Pod. Eu sou Fernanda Arcanjo e é um prazer ter a sua companhia. E a do Márcio também. Obrigado, Fernanda. E hoje eu vou ser enquadrado aqui, viu, Fernanda? Porque você, todo mundo já te conhece, sabe que você é uma mulher empoderada, uma mulher que realmente faz a diferença. Obrigada. Mas a outra entrevistada não fica muito atrás, não. Eu já Trouxemos puxei mais um pouquinho uma. a vida dela. Vou falar, eu Porreta, vou passar né? fino aqui hoje. Estamos recebendo aqui Helena Ribeiro, que é presidente do CODESE, o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Goiânia. Vamos tentar explicar isso, né, Helena? Porque o nome é difícil, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Márcio, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, na FACIEG, a Casa do Comércio. Isso me dá muito prazer de estar aqui podendo falar do Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico da cidade. E o que é o CODESE? O CODESE que nasceu aqui em Goiânia em 2016. Sim, o CODESE nasceu há 10 anos atrás, é uma iniciativa do setor produtivo, é uma entidade que ela é da sociedade de direito privado, de interesse público, mas sem fins lucrativos e nem vinculação nenhuma partidária. Uma entidade da sociedade civil, para que ela nasceu com o desejo de fazer de Goiânia uma das melhores cidades para se viver. E para isso foi fundada na gestão do Íris, para criar, foi feito o índice de gestão municipal das capitais, e Goiânia tem todo um planejamento estratégico desde aquela época, que o Renato veio e fundou o CODESE, o Euclides Barbo veio e consolidou, o Carlos Alberto divulgou, e eu estou aqui para modernizar, para fazer um trabalho aí de juntar todas as entidades e as lideranças do setor produtivo, se aproximar mais do setor público, para que juntos a gente possa fazer de Goiânia uma das melhores cidades para se viver no centenário de Goiânia, que é 2033. Isso que eu ia dizendo, tem prazo, né? Tem prazo. Nós estamos, Goiânia está com 91 anos. Sim. É isso, nós temos mais 9 anos, então, para trabalhar, é isso? A meta é trabalhar para o centenário. A meta é trabalhar e realizar todos os planos para que a gente atinja estar pelo menos entre as 5 capitais e as 10 melhores cidades para se viver. Mas, Fernanda, eu fico vendo, né, a história do CODESE, e eu lembro uma frase, eu lembro que era de um líder norte-americano, mas não lembro quem foi, não sei se foi Abraham Lincoln. Ele falou, em vez de você perguntar o que o Estado pode fazer por você, você tem que perguntar o que você pode fazer pelo Estado. E o CODESE entra dentro dessa perspectiva. Porque os problemas que são públicos, como o próprio nome já fala, é uma obrigação da gestão pública, mas é também da sociedade. E eu achei assim de uma inteligência enorme, porque você vai juntando pontas que no final quem ganha é todo mundo. Ganha o gestor, porque ele vai ter uma mão amiga, ganha a sociedade civil organizada, porque ela vai conseguir fazer valer a sua vontade, e ganha a população em geral como um todo, porque melhora a qualidade de vida para todo mundo. Então, assim, inclusive, até uma dúvida aqui, o CODESE é uma invenção de Goiás, só nós que temos, ou ele já está em outros locais também? Não, na verdade, o CODESE ele surgiu no Paraná, em Maringá. O prefeito da época teve a iniciativa de buscar o setor privado para ajudar a grandes projetos estruturais mesmo, principalmente no setor de urbanismo. E foi tão bem aceito, foi tanto sucesso que se expandiu para o Brasil. Hoje o CODESE está em grandes e várias capitais, e não só nas capitais, como também em algumas cidades do interior. Até mesmo em Goiás são formados. São conselhos que nascem justamente o que você falou, Márcio, da consciência e da responsabilidade civil com o lugar onde você mora, onde seus filhos vão ter seus netos e onde a cidade você escolheu. E se a nossa cidade está bem, se o nosso estado está economicamente bem,
todo mundo ganha, inclusive o setor produtivo e principalmente o setor produtivo. Bom, e quando a gente fala na meta de transformar Goiânia uma das melhores cidades para se viver, em quais quesitos precisamos avançar? Quais seriam os principais pontos, Helena? Então, isso aí é um grande desafio. Nós fizemos o mapeamento com base no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, e o IGMC, que é o Índice de Gestão Municipal. Juntando esses dois grandes índices e mapeando Goiânia, a gente vai ter a partida. Porque nós fizemos isso quando o CODESE foi criado há 10 anos atrás. Então, foi feito o mapeamento e hoje a gente está atualizando esses dados. E nós, para nossa surpresa, agradável surpresa, a gente tem uma plataforma da FIEG-IEL, que é o Índice do Futuro da Cidade, e que é o Observatório Iris Resende. Nós estamos usando o trabalho deles para construir o Índice de Gestão Municipal do CODESE, para entregar isso para a sociedade, e não só para a sociedade, mas principalmente para o setor público municipal, usar desses dados para monitorar e subsidiar projetos estruturantes que possam fazer realmente a diferença para atingir esses índices. A gente sabe que Goiânia tem hoje um desafio grande para o nosso prefeito, que é a questão da saúde. Esse é um dos índices que eu poderia dizer para você que a gente precisa melhorar. Uma das principais dores, né? Uma das principais dores, né? Além da educação, mobilidade, a questão do meio ambiente. Mas tudo isso precisa de realmente ter uma métrica, indicadores para que possa nos conduzir em direção a isso. Nós estamos já para entregar esses índices atualizados. Nós estamos fazendo o histórico desses índices. Tem índice que a gente melhorou e tem índice que a gente piorou bastante. Hoje, no início desse ano, a gente figurava entre as 246 cidades. E entre as capitais, a gente está melhor, vamos dizer, ranqueados. Mas o objetivo do CODESE é trazer para as capitais. Ficar pelo menos entre as 5. E acredito que com os projetos, com a liderança do Sandro, que é do setor produtivo, ele entende as dores, a gente consiga, com certeza. A minha gestão é uma continuidade de uma gestão anterior, que eu vou até 2026. No começo fiquei um pouco preocupada, mas hoje eu me sinto desafiada e assim, apaixonada pelo projeto, de poder deixar um legado, que é muito mais um legado de tomada de consciência e atitude para transformar isso. Se a gente tem um ambiente, a nossa casa, vamos dizer assim, Goiânia é nossa casa. A gente não quer o melhor para a nossa casa, a gente não quer a melhor casa, limpa, né, e sustentável. Então, é isso que a gente tem que pensar, tomar consciência, e se cada um fizer a sua parte. Recentemente, a gente lançou um grande projeto que eu acredito muito na questão ambiental e de sustentabilidade, que vai nos ajudar muito a chegar nesse índice, porque é um índice muito ruim para Goiânia. A gente hoje não consegue aproveitar pouco mais de 2% do nosso provável lixo reciclável, né? Que gera dinheiro, que gera economia, que gera emprego e renda. A gente não consegue aproveitar. Existe um atraso atraso enorme em relação ao lixo. É uma jogada de dinheiro fora mesmo, nos resíduos. Os resíduos sólidos têm que ser tratados. A gente aqui queima lixo, enterra lixo, isso não se usa mais. A gente precisa usar o lixo para nosso favor. Até para quem está nos assistindo, entender um pouco mais da dinâmica do CODESE. Eu estive num evento lá da OCB. Do Reciclar, né? O movimento Reciclar, que é o que a senhora está comentando. Isso. Na parte operacional prática mesmo, como que o CODESE, juntamente com as instituições parceiras, entende que nós vamos conseguir melhorar esses números? Goiânia recicla 2% dos resíduos que ela produz. Né? Até citou lá, parece que Curitiba, que é a melhor do país, com 5%. 25%, né? Brasília está com 5%, ela já teve com 10%. Porque isso é muito cíclico, depende muito da gestão municipal.
E como que a gente, por exemplo, nesse caso específico, como que o CODESE consegue, juntamente com essas instituições, a gente tentar melhorar esses números? A gente tem vários projetos isolados da questão do reciclar, fora a própria Comur, que nos ofereceu todo o plano de trabalho deles. A gente tem vários projetos isolados. O que o CODESE faz é juntar todos esses projetos em um único e grande projeto para criar impacto e junto a gente ser muito mais forte. Nós já fizemos o trabalho naquele dia do lançamento, que foi juntar todas as entidades, porque o CODESE ele tem todas as lideranças de classe que fazem parte, são os mantenedores do CODESE, são os membros. Fora isso, a gente tem também empresários do setor produtivo. E esses empresários têm interesse nisso. Então, a gente quer atrair, o grande objetivo é atrair investidores, que pode ser daqui mesmo. E a questão da cooperação. As cooperativas, a OCB é o grande patrocinador junto com o SEBRAE. E não tenha dúvida, passa necessariamente pela educação ambiental. Então, além da educação ambiental, a tomada de consciência. Os grandes geradores de resíduos já está em lei que são obrigados. A gente tem que fazer cumprir. A gente tem que conscientizar, a gente tem que usar. Goiânia, olha, 50% da população goiana dizem que mora em condomínio. Seja horizontal, seja vertical. Achei esse número assim, né, bem significativo. E condomínio é o lugar assim, mais fácil. A gente está com a Secov, que é o sindicato, né, dos condomínios, que já tem assim, bastante adiantado esse trabalho já tem um projeto do lixo zero. E a gente tem as universidades. A Universidade Federal de Goiânia, ela está pronta para reciclar toneladas de lixo diariamente. É só levar a matéria-prima. O nosso problema está na coleta. A gente não consegue coletar corretamente. E na separação do lixo, que é nós mesmos, a nossa residência. Mistura tudo. A gente não sabe. Quando a gente acha que sabe, a gente pega, por exemplo, um potinho de iogurte, um frasco de leite, um de suco, e separa e acha que está correto. Não, você tem que higienizar. Você tem que lavar. Porque então aquilo apodrece lá e pronto, desperdiça tudo. Então, você tem que saber fazer isso corretamente. Mas eu não tenho, por exemplo, Helena, lembrança de uma campanha educativa sobre isso. Vamos falar desse assunto, mas antes vamos prestigiar a MAG Seguros. Fernanda, a MAG é uma das maiores empresas de seguros do mundo e ela se especializou em seguro de vida coletivo. Então, todas as nossas redes associadas, se você tem 5 colaboradores, 10, 50, é uma maneira de você conseguir uma proteção coletiva para toda a sua rede de funcionários. E o bacana é que, como é um seguro coletivo, os valores que o mercado pratica são bem abaixo do que costuma ser, por exemplo, um seguro de vida individual. Márcio, como é que eu faço para eu entender melhor como que funciona, aonde que eu acho a MAG Seguros? É só procurar nossas ações comerciais que elas vão dar toda a assistência e orientação para você. Então, voltando nesse assunto, eu acho que a gente carece, a população precisa ser doutrinada a separar esse lixo, a lavar esse lixo. Eu conheço, por exemplo, a realidade de algumas cooperativas, já tive a oportunidade de fazer reportagens nessas cooperativas, e existe até um certo desprezo pelo trabalho desses profissionais, porque quando você entende que uma outra pessoa vai manusear o seu lixo, você trata o lixo com respeito. Se você limpa o lixo e manda aquilo separado, limpo, você tem respeito pelo trabalhador que vai ali na cooperativa separar e fazer dinheiro com aquilo ali, reciclar aquilo ali. Então, a gente precisa, sem dúvida, de campanhas educativas e fortes nesse sentido. Sim. Né? Você falou certo. As cooperativas são hoje um elo fundamental nesse processo. Porque ainda não tem nenhuma máquina que sabe fazer isso bem feito. Tem que ser gente. E essas pessoas que trabalham, às vezes, assim, com insalubridade, porque a gente não sabe fazer bem feito essa separação, elas são, na verdade, agentes ambientais. Ela está cuidando da nossa cidade. Elas estão fazendo o trabalho de limpar, né, uma parte que a gente deveria também ter uma consciência social e ambiental e fazer.
Mas quem está envolvido nas campanhas de educação e está fazendo bem é o Ministério Público, que também faz parte do grupo. E a AMA também tem um trabalho muito bom com crianças e nas escolas. Então, eu acho que a população que vem depois, que vem agora, que são os jovenzinhos, que são as crianças, elas já vão estar com essa formação de consciência ambiental. Nós ainda precisamos aprender isso. Eu acredito que vai passar não só por conscientização, mas principalmente também com regras bem claras, políticas públicas e até questão de punição em algumas questões de condomínios, da forma de jogar. A gente, se não tiver no começo uma punição, de repente nem ajuda. Né? Pode colaborar também dessa maneira. Eu vejo assim, é a minha visão. A gente, quando você cita aí esses critérios, né, que podem colocar a Goiânia nesse topo, você menciona que em alguns itens nós perdemos pontos, né? Que itens são esses? A saúde, por exemplo. Saúde, principalmente. A questão ambiental também a gente precisa retomar. A questão da educação. Goiânia já esteve melhor em educação. Esses índices são índices que nos trazem uma visão de que nós já estivemos melhores, né? Uhum. Isso é ruim. Quando andar para trás. Em educação, o que justifica talvez seja, por exemplo, a falta de vagas em CMEs para crianças pequenas, né? Isso talvez seja uma carência que justifique. E a questão do jovem também. A evasão escolar. Evasão escolar. Isso daí é uma questão bem séria. Goiânia está bem aquém de, às vezes, algumas cidades do interior de Goiás. Eu gostaria de trazer esses números para vocês bem atualizados. Podem convidar alguém do CODESE para voltar aqui e falar disso para você lá para agosto, setembro. A gente já tem isso pronto. Tem relatório fresquinho. Fresquinho, para trazer para vocês. E em quais itens melhoramos? Acho que é bom a gente enaltecer isso também, né? É uma questão que Goiânia é um centro natural de logística. Uhum. A nossa localização é muito bem privilegiada. Então, a gente tem a infraestrutura considerada excelente. Economia também a gente é bom em tecnologia. Hoje eu não sei se vocês sabem, mas nós somos o centro mais avançado de inteligência artificial do Brasil e da América Latina. Só que a gente precisa de incentivo para atrair investidores. Porque hoje eu sei que tem robôs que foram criados aqui na Universidade Federal, mas a fábrica é em São Paulo. E o dono é canadense, que comprou a startup. Então, a gente precisa ter incentivos. A gente está discutindo com a prefeitura, estamos participando da discussão dos polos de desenvolvimento, para que a gente tenha, atrair, né, esses investidores. Olha também Goiânia como capital da moda. É um projeto grande que o CODESE tem já há algum tempo, junto com o setor produtivo da região da 44, que é tornar Ruas Inteligentes um grande shopping aberto. Então, a gente já está com dotação financeira para fazer e já estamos fazendo. Então, a gente tem que transformar a Goiânia não só em capital da moda, mas capital da produção da moda, porque a gente não produz, a gente comercializa. E isso é outro item. Goiânia, na construção civil, a gente tem números assim, impressionantes. Nós somos o terceiro maior mercado de imóveis, principalmente do setor de alto padrão. Hoje a gente só perde, acho que para São Paulo e para mais um que é Santa Catarina, mas nós somos o terceiro mercado. Então a gente está muito bem nisso. E por que não transformar a Goiânia na capital do agro, se a gente já é a capital do sertanejo? Então a gente precisa trazer parques, né? Eu estava vendo lá, Curitiba está sempre à frente, trouxe um parque excelente lá da música. A gente tem que revitalizar aquele parque agropecuário e transformar isso numa coisa que possa ser usado o ano inteiro, o ano inteiro. Não só na pecuária de maio, né? Os nossos parques são lindos, mas eles são muito mais de contemplação. Vamos transformar esses parques em parques que a gente possa ter
toda a nossa população participando, usando. E a gente tem esse projeto junto com a AMA. E nós vamos começar, nós já estamos com um projeto para 3 parques. Nós vamos começar pelo Areião. E a gente tem o Parque do Cerrado, que tem um projeto lindo, que vai abraçar ali o Los Andes, né, o Parque Los Andes e o próprio Paço Municipal. Então, todos esses projetos são projetos CODESE. A gente tem um grande projeto que, apesar da gente falar que tem uma infraestrutura boa, porque a gente é um excelente centro de logística, a gente precisa muito melhorar em mobilidade. Então, junto com o CODESE de Brasília, a gente tem o eixo Brasília-Goiânia, que é o eixo de trem rápido, né? E, além disso, os anéis viários, tão falado anel viário que a gente não consegue tirar do papel, que quem sabe nessa gestão, junto com o Sandro. Então, grandes projetos, grandes tanta desafios. Coisa para acontecer em 9 anos, hein? Muitos planos. Vamos Muitos. falar do Sicredi, que é nosso parceiro aqui no Faceg Pod. Fernando, o Sicredi, ele possibilita você ter acesso a todos os produtos e serviços de um banco tradicional, mas com muitas diferenças. Para começar, lá você não é correntista, você é cooperado. Inclusive, você faz parte dos resultados daquela cooperativa. Outra grande vantagem do Sicredi, atendimento humanizado, personalizado. E um terceiro ponto que é de grande relevância também. O Sicredi é amigo da comunidade. Eu posso falar isso, porque a gente vivencia isso com as nossas ações comerciais. Toda a ação da nossa rede, o Sicredi ajuda, apoia, incentiva. Então, se você já empreende ou vai empreender, vai para o Sicredi. Helena, só nessa última resposta sua, você trouxe aqui pelo menos uns 10 ganchos e cada um de uma área completamente distinta, né? Então, isso exige um conhecimento multidisciplinar. O CODESE tem uma estruturação com muitas pessoas, porque são muitos conhecimentos aqui de áreas distintas, né? Como é que é a composição do CODESE? A riqueza do CODESE é quem compõe a CODESE. E a gente trabalha com câmeras temáticas, dentro dos índices e com diretrizes a gente chama de eixos estratégicos, que a prefeitura pode chamar de polo, a gente chama de eixo estratégico, que vão compor esses índices que a gente quer chegar nas melhores cidades para se viver. E a gente tem diretores. Vou citar a FEComércio, são conselheiros, e a gente tem a OCB, dirige, é o gestor de um dos polos de sustentabilidade. O Antônio Carlos, da Secov, é outro diretor. Então, a gente é composto pelos presidentes das grandes entidades representativas de classe. O CODESE não representa classe específica, ele representa a sociedade civil, como eu disse. Então, todas as entidades fazem parte do CODESE, que o CODESE abraça todos para tornar isso a junção de forças do setor produtivo, ajudando, aproximando o setor público para criar políticas públicas e projetos que sejam sustentáveis e que possa fazer com que a gente todos ganhem, né, vamos assim dizer. População, setor produtivo, setor público. Eu conheço 2 experiências bem interessantes. Uma é Rio Verde e a outra Jataí. Lá em Rio Verde é o CODERV. Sim. E Jataí é o CODEJA. Sim. Que são, assim, braços da sociedade civil, formados por instituições, e que hoje eles têm uma representatividade dentro desses 2 municípios, que nenhuma grande decisão é tomada sem que eles estejam envolvidos. E isso, assim, não é por acaso que esses 2 municípios, nos últimos anos, têm apresentado indicadores cada vez melhores, né? Então, assim, e o CODESE, ele está conseguindo também fazer uma estruturação a nível de Estado, dialogando com esses outros conselhos, que até essas boas práticas precisam ser compartilhadas, né? Sim, na verdade. Nós temos também em Goiânia, diferente de Jataí e Rio Verde, os fóruns empresariais. Da construção civil, de todos. Os fóruns, ele tem uma força muito grande também. O CODESE, ele teve vamos dizer, uma alavancada com o lançamento dele em Goiânia, com a gestão do Íris, porque tem muito a ver com quem está na gestão. Sim. Porque a gente trabalha junto.
O objetivo do CODES é justamente aproximar o setor produtivo do setor público. E não tenha dúvida, os exemplos que você deu são exemplos assim, excelentes, que mostram o quão podemos ser fortes quando a gente se junta para fazer o melhor da gestão e políticas públicas, projetos realmente que possam transformar a cidade economicamente, sustentável, ambiental. Tem que ter essa junção desses dois interesses, né, vamos dizer. São dois interesses. E o CODES, eu estou com a missão de buscar mais reforços, vamos assim dizer, de todas as entidades para juntos a gente ter um único objetivo. Porque cada entidade tem o seu setor de defesa. Ou é comércio, como vocês, né? Ou é indústria, e ou aí todos... cooperativa. Exatamente. Mas o CODES não, o CODES está trabalhando para todos, para a sociedade. Então é um desafio grande, mas o CODES é feito de grandes líderes também. Quando você diz que havia um ânimo grande em relação ao projeto na gestão Iris Rezende, a gente precisa comparar com o que está sendo feito agora. Vocês estão animados também com a gestão Sandro Mabel? Ele tem dado apoio, tem mostrado interesse? Total. O Sandro, acho que, além de ser um ex-parceiro, cliente, amigo, é fácil de lidar com o Sandro, porque ele tem o conhecimento das dores do mercado do setor produtivo. Ele também, como eu, é um empreendedor, que passou aí quantos anos empreendendo em Goiânia. Conhece bem as necessidades. Além disso, o Sandro foi muito feliz na escolha dos seus secretários. Então, a gente está tendo muita facilidade em nos movimentar com o seu secretariado. A gente já está com vários convênios, com vários secretários, trabalhando para fazer os projetos. É como se a gente fosse o escritório de projeto da prefeitura. A gente já tem vários projetos homologados, alguns já em andamento, outros que a gente tem que resgatar porque ficaram esquecidos, mas já foi produzidos. Porque quando a gente faz um projeto agora, por exemplo, nós estamos entregamos, a gente está revitalizando ele, o da ampliação da GO 462, né, com o prefeito de Santo Antônio. É um projeto CODES que estava meio que dentro da gaveta na gestão anterior. O da 44 é a mesma coisa, então a gente está tirando as coisas da gaveta. O do Cerrado, do Parque Cerrado. Então é um desafio de tirar de volta e retomar isso nessa gestão. Quando a gente fala de mobilidade, Helena, quando a gente pensa no quanto o nosso trânsito precisa melhorar para que a gente possa figurar entre os melhores do país, dá até uma desanimada. Vou te falar que essa é uma questão. O trânsito de Goiânia é péssimo, é muito ruim. E não se pensa no pedestre. Tudo que fala de mobilidade, o pedestre está lá em último plano. Uhum. Parece que a cidade só pensa no trânsito, nos carros. Exato. Né? Que tipo de projetos vocês têm para melhorar a mobilidade aqui na capital? E que não seja focado em carro, por exemplo? Na verdade, a gente está falando de acesso, né? Acessibilidade. E não é só as ruas e avenidas, os parques também já não têm acesso. Então, o CODES está começando a trabalhar pelo bem-estar, porque observe que quando a gente tem a sensação de bem-estar, a gente sente, é uma coisa de sentimento. O trânsito em Goiânia, o sentimento, eu, como uma pessoa que uso, não gosto de dirigir em Goiânia, porque realmente está caótico. O Sandro fez algumas mudanças, algumas intervenções, mas a gente não tem sentimento de que mudou muita coisa. A gente ainda sente que está muito ruim. Então, é uma questão ainda muito de infraestrutura. E começa por onde? Começa por grande infraestrutura, que tem que juntar o governo do estado de São Paulo, que é Goinfra, CEINFRA, com o poder municipal. Não depende só do Sandro isso, porque se a gente não fizer os anel viários, se não terminar essa duplicação dessas grandes rodovias, porque as rodovias de Goiás estão em caos, a gente precisa melhorar. Se a gente não tiver a junção do governo com a prefeitura e com o setor produtivo, a gente não vai ter a sensação de bem-estar que a gente precisa. Então, o que o CODES faz é, como eu te disse, a gente consegue
fazer a questão do RID, porque hoje o CODES ele representa Goiânia e região metropolitana. Ele não é só Goiânia. E o CODES de Brasília representa Brasília e o entorno junto com a gente, que é o RID. Então, se a gente consegue trazer Brasília para mais próximo com o projeto, né, do eixo Brasília-Goiânia, se a gente consegue concluir as duplicações e os anel viários, com certeza o resto vai ficar mais fácil. Porque hoje está tudo junto e misturado. E tudo travado. E tudo. Aí trava tudo. É. Porque a gente tem que ter escoamento. E Goiânia, a produção nossa tem que ser escoada por outras vias. A gente vai vai colapsar se a gente não fizer alguma coisa. Então, não é um projeto de curto prazo. É verdade. É de médio e de longo prazo. E aí o CODES, de novo, tem que pensar em alguns projetos que são de curto, de médio e de longo, porque o CODES continua. Eu saio daqui em 2026, porém, outro vai assumir, tem que dar continuidade no propósito, que é fazer Goiânia uma das melhores cidades para se viver. E aí tem as prioridades. E hoje os polos de desenvolvimento, eu acho que é um modelo que pode dar certo, que pode expandir, ou pelo menos atrair novos empreendimentos. E com isso vai empurrar a necessidade emergente de resolver a questão das rodovias e dos eixos de acesso. A FIC Goiás vem aí. Fernanda, vem aí o maior evento do setor produtivo do estado de Goiás. É a FIC Goiás. 6 instituições se uniram, somaram força para fazer um evento gigante. FIEG, FEComércio, FACIEG, SEBRAE, OCB e Fórum Goiano de Habitação. Vai ser aqui em Goiânia, no Centro de Convenções, no finalzinho de outubro, começo de novembro. Inclusive é uma oportunidade maravilhosa para expor a sua empresa. Lá vai ter indústria, cooperativa, comércio, muitas atrações culturais. Você não pode ficar de fora. Márcio, mas como é que eu tenho acesso? Como é que eu vou saber quanto que custa o estande? Como que é o layout do evento? Procura as nossas ações comerciais, você vai ter toda a informação. Helena, você comentou muito bem aqui que o CODES é um órgão colegiado, tem câmaras temáticas, tem pessoas de conhecimento em várias áreas, mas ela tem um presidente. E não é qualquer um que vira presidente, porque dentro de um órgão colegiado com tantas pessoas capacitadas, nós temos alguém que realmente se destacou e exerceu a liderança e por mérito está tendo a oportunidade de assumir a presidência. Então vamos conhecer um pouquinho da Helena. Quem que é a Helena? Na verdade, eu sou empreendedora goiana, que vivi até 12 anos de idade fora, no Rio de Janeiro, em Petrópolis, vim para Goiânia. E aqui eu encontrei, né, a oportunidade de empreender. Desde os 24 anos de idade, eu fundei uma empresa que era especializada em aberturas de hotéis. Era tipo uma boutique, uma consultoria boutique para abertura de hotéis. E estava numa época boa da Incol. Eu abri primeiro Castros, depois veio todos os hotéis da Incol. Eu tive a oportunidade de abrir praticamente 100% dos hotéis do Centro-Oeste. E isso me rendeu assim, um conhecimento fantástico do setor de serviços. E daí eu fui para as concessionárias, abrimos várias concessionárias no país. Daí eu fui para varejo. E daí eu fui para na época, grande momento das telecoms. Todas as telecoms eram nossos clientes, sem exceção. E a gente cresceu tanto que chegamos a ter 100 mil empregados em média de 2014 até 2018. 100 mil? 100 mil por ano. A gente fez as Olimpíadas desse país. As empresas de telefonia trabalhavam contigo em qual área? Trabalhavam comigo, todas elas, 100%. Mas em qual área? Qual o serviço que você prestava? Terceirização de pessoas e serviço. Entendi. Serviço completo. A gente fazia tipo um BPO. É um Business Process Outsource. Terceiriza o serviço e não a pessoa. Então, a gente tem, por exemplo, dentro de hotelaria até hoje, toda a mão de obra que se coloca, a gente recruta, seleciona, treina e é funcionário nosso prestando serviço. Esse é um serviço que se faz até hoje. Como é que foi a atuação nas Olimpíadas? Fiquei curiosa. As Olimpíadas a gente trabalhou 1 ano para acontecer alguns dias. Todo o trabalho no Rio de Janeiro de
recrutar, selecionar todas as pessoas de fazer montagem, desmontagem, atendimento nos apartamentos dos atletas, separação e recebimento da mercadoria, desde a questão dos dopes, os equipamentos dos atletas, uniforme, todo o trabalho que você via de logística interna, da montagem do evento, foram feitas por nós. A gente tinha, no mínimo, na época mesmo, de 3.000 até 4.800 empregados só para as Olimpíadas. Quem nos contratou foi o Comitê Olímpico, junto com os Correios, que foi o grande contratado, e a gente fez todo o trabalho de montagem e desmontagem das Olimpíadas. Uau! Que trabalheira, Além desse, hein? a gente fez o Pan-Americano, foi o primeiro, que foi um grande evento também, que foi 2007, e naquela época até veio a Veja para me entrevistar, porque com a empresa goiana vai fazer um trabalho no Rio de Janeiro, desse tamanho em 15 dias. A gente só tinha 15 dias para recrutar, selecionar. E a gente trabalhava nos pórticos, onde se passava todas as pessoas, para ver se tinha qualquer tipo de metal junto. Como aquelas esteiras dos aeroportos. E você pessoalmente fazia o quê? Eu era CEO da empresa, hoje eu sou conselho. Comandava todo mundo? Todo mundo. Delegava. Eu tinha 300, você para cá, você para lá. 28 escritórios no Brasil. Um em Miami, no exterior, e 380 pessoas comandavam 90, 100 mil pessoas por ano. E como que dessa vivência empresarial você chegou no CODESE? Na verdade, eu acho que o papel nosso como voluntário é realmente deixar um legado e devolver para a cidade que te acolheu como empreendedora. Eu, antes de CODESE, eu já comecei a empreender no setor de responsabilidade social e de voluntariado. O primeiro projeto que eu assumi como voluntária foi como presidente do LIDE Mulher. João Dória me convidou, junto com a Sônia Rez, e eu fui presidente do LIDE em Goiânia. Até muito tempo fui presidente do LIDE, junto com o André Rocha, meu parceiro, que hoje é da FIEG. E depois eu assumi também a liderança do Grupo Mulheres do Brasil. Luísa Helena Trajano, junto comigo, Viviane Sena, naquela época, a Sônia Resda do Dalina, grandes mulheres, achamos assim, é um momento oportuno, a gente tem um presidente mulher no país, em 2013, nós vamos lá, parecido com o projeto CODESE, muito parecido. Nós vamos bater na porta do presidente da República e dizer, estamos aqui para colaborar e não para apontar o dedo. A gente quer políticas públicas que possa trazer mais protagonismo, principalmente para as mulheres. Não somos contra os homens, mas nesse momento a gente está a favor das mulheres, porque a gente tem muito pouco protagonismo. E esse trabalho começou com 40 mulheres empresárias, e hoje ele tem mais de 230 mil mulheres brasileiras em todo o continente do globo. Qualquer lugar, Japão, Indonésia, qualquer lugar que tiver uma brasileira, tem um grupo Mulheres do Brasil, que hoje eu estou no conselho. Hoje eu estou muito mais no conselho das empresas. Tive o prazer de ganhar o prêmio de empreendedora do ano em 2012 pela Ernst Young, que é o Winnie Woman, e também ser reconhecida entre as 100 mulheres mais influentes no meu segmento no mundo, e na América Latina entre as 25 empresas mais influentes desse segmento. Espera aí que nós vamos detalhar isso aí, porque não é pouca coisa não, gente. Calma aí. Vamos falar da Solute antes. Fernanda, a Solute é a maior empresa de certificação digital do Brasil. E olha que orgulho, é nossa, é goiana. E eu sempre bato muito na tecla. Certificado digital, gente, não é qualquer assunto. Você está lidando ali com a sua vida patrimonial. A depender do local que você faça o seu certificado digital, você está se colocando numa situação de risco que você nem calcula o tamanho. Porque aquilo ali é uma assinatura sua que tem todo efeito jurídico, inclusive patrimonial. Então não dá bobeira, faça o seu certificado digital ou renove num local com confiança, com credibilidade. Márcio, onde você sugere? Claro, a nossa rede. As associações comerciais vendem o certificado digital. Além de você estar adquirindo um produto de qualidade, com credibilidade e confiança, você está ajudando também o sistema que te defende, que vai fazer valer os seus direitos a se manter de pé. Então, falou certificado digital, falou associação comercial. Bom, quer dizer que estamos diante de uma mulher que já foi eleita empreendedora master do Brasil.
Que fantástico isso, hein? Conta um pouco pra gente sobre esse título, quando foi, como é que foi? Tem um programa da Ernst Young, que é uma das maiores consultorias mundiais, né? Que é 50 países. O programa chama Winnie Woman, que são mulheres empreendedoras que são mentoradas voluntariamente por outras mulheres. E essas mulheres que são mentoras, algum dia foram reconhecidas como empreendedoras. Na verdade, esse é um prêmio brasileiro que vai para o Mundial, que sempre é em Mônaco, e aí se elege o do mundo. Uma mulher brasileira nunca foi eleita, ainda. A gente já teve Luísa Helena Trajano, Sônia Rez, a Albanese, ela é do Amigos do Bem, que é uma empreendedora social, e já me teve como uma das homenageadas, mas eu não ganhei para ser representante do Brasil. Foi um homem que ganhou nessa época, mas eu fui a única mulher homenageada. Eram 11 homens e uma mulher. Então, eu fui a empreendedora mulher do programa Winnie Woman, que é o das mulheres. E quem ganhou foi um empreendedor, que era o Mark Stefanini, da Stefanini Sistemas, né? Tipo, tá aí falando do Solute, e nós temos também o Mark Stefanini, que é um grande consultoria nessa área. Talvez foge um pouco da temática, mas nós não podemos perder essa oportunidade. A gente observa uma dificuldade também do setor produtivo, não vou falar nem do setor produtivo, do associativismo em geral, de dar um protagonismo também para a mulher. Sim. Eu fico observando, por exemplo, o Fórum Empresarial. São 8 entidades de muita credibilidade, com uma linda estrutura, uma linda história, mas são 8 homens. Eu não tenho nenhuma mulher à frente dessas instituições. Então, se hoje existem barreiras, obviamente, lá atrás foi pior ainda. Como que foi sobre esse olhar, essa perspectiva, ter uma mulher coordenando todo um império de pessoas aí, e também eu queria uma fala sua incentivando as mulheres a também procurarem esse protagonismo também institucional. Realmente é desafiador até hoje. Foi muito naquela época. Minha empresa nasceu na década de 90, no final de 90, e era uma crise econômica séria também. Mas o que eu queria era dar resultados, era fazer o que eu acreditava. E eu acreditava muito em mim, independente de tudo, falasse que não desse certo. O desafio de estar liderando um negócio junto com grandes homens, né, que tem no mercado, é que você tem que entender que a gente pode até chamar de sucesso, mas vamos chamar de resultados, não tem argumento. Se você der resultado, não tem argumento. Então, a principal métrica que você tem que apresentar, e às vezes você tem que trabalhar mais do que o homem para dar resultado. A gente tem que dar muito mais resultado. Tem que dar muito mais força, sabe? Trabalhar muito mais do que vocês, porque vocês já têm o privilégio de estar lá na frente por ser homem. Você vê o Codese, eu não conheço, só tem um Codese que parece que é de Belo Horizonte, que tem uma mulher. Eu acho que eu fui a primeira. Então, assim, fui eleita esse ano. Fui colocada, eleita, não fui. Eu acho que foi até, eu estou continuando uma presidência, não fui colocada. E acho que realmente é um ambiente muito machista. Além de machista, você pensa comigo, as grandes empresas, conselho, a gente é só assim, 3% no Brasil das mulheres que chegam lá, onde normalmente só homens chegam. E foi por isso que Luísa e um grupo de mulheres que eu tenho o privilégio de dizer que foi fundadora do Grupo Mulher do Brasil, resolvemos fazer isso. O Fórum de Economia Mundial aponta, naquela época, lá em 2013, apontava que a gente ia demorar 80 anos para ter as mesmas oportunidades que homens. Hoje isso aumentou para 156, 123 anos. Tem que olhar o Fórum Mundial, o trabalho que foi feito de equidade de gênero o ano passado, mas teve um ano que estava em 126. Então, isso assim, é uma coisa longe. Estamos retrocedendo. Então, o Grupo Mulher do Brasil faz um trabalho interessante nessa área, mas eu acho que também os homens têm que tomar consciência que isso não é um problema social, um problema econômico. Se tivessem todo
trabalho, a força de trabalho, inteligência e gestão das mulheres junto com os homens, trabalhando como igualdade, a gente produziria muito mais emprego e renderia milhões, trilhões de dólares a mais do que a gente produz hoje no mundo. Porque isso não é um problema brasileiro, isso é um problema mundial. Olha, eu sou uma pessoa visionária, tá? Porque a Fernanda que tá aqui, ela que coordena, fica só aqui de papagaio de pirata. Eu tô antenado na modernidade, viu? Verdade. Helena, uma outra questão, quando a gente analisa a sua história, né? Primeiro que é muito encantadora a sua trajetória, parabéns. Obrigada. Você também atua na educação, Sim. Conta um pouco pra gente também sobre isso. É uma outra história, mas é uma história que eu tenho muito orgulho. Porque eu sou aluna na FGV, eu saía de Goiânia para ir para São Paulo estudar de 15 em 15 dias, porque eu me apaixonei pelos cursos da Fundação Getúlio Vargas. E aí eu falei, eu quero trazer essa educação para Goiânia, porque ela vai formar a minha matéria-prima, que são os profissionais que eu quero colocar no mercado. Que lá na época que eu comecei a fazer recrutamento, seleção e treinamento, o estoque, vamos assim dizer, de mão de obra qualificada era muito pequeno. Tá vendo? E você se achando visionário. E aí, o que eu fiz? Fui atrás da FGV. Uma mulher ainda jovem, com sua empresa pequena, e bati na porta, e uma empresa tradicional masculina, Quando com foi doutores. Isso foi em 1987. 87, 88, 89, bati 3 anos na porta. E não. Aí que eu fiz? Não satisfeita, contratei professores da fundação, bati na porta da Universidade Católica, montei um curso de pós-graduação com os professores da FGV em Goiânia. Foi o primeiro MBA com professor da FGV, que eu tenho aqui grandes líderes, que eu posso citar, tipo Fernando Maia, Helenir, grandes líderes empresariais foram nossos alunos. Eu montei, cheguei a fazer com Sesc, Senac, primeiro curso lá dentro, aí levei para hotelaria, e aí a FGV abriu os olhos. Opa, peraí que essa mulher é diferenciada. Me chamou e falou, peraí, o que você está fazendo? Falei, eu estou levando os professores, tá, mas agora nós criamos uma lei que é proibido. Mas nós vamos abrir uma licitação em Goiânia. Você pode participar da licitação. Mas já era meio que carta marcada. Estava participando a Alfa, vou falar o nome das entidades para não falar quem, Camburi, Católica e a minha empresa, que era pequena nessa área, que era uma empresa de educação. E, logicamente, a gente perdeu. Mas nós perdemos, não foi para Goiânia, foi para um já parceiro da fundação, porque ela escolhe primeiro o parceiro. Hoje a FGV continua, ela é uma empresa tradicional, mas ela é muito moderna de visão e ela quer parceiros que sejam fiéis, que ela acredita no empreendedor. E aí veio uma pessoa da Bahia para fazer Goiânia. E daí eu perdi, eu já tinha construído um prédio, eu já tinha sede própria, já estava fazendo meus cursos, já estava lá na 9ª turma e perdi. O que eu fiz? Falei, eu terceirizo o seu pessoal, você é da Bahia, você tem todo um... Ele trabalhava Bahia, Alagoas, Triângulo Mineiros e agora Goiás. Pegou tudo. E aí eu falei, eu faço Goiás para você. E Triângulo Mineiro também, se você quiser. Então, eu peguei todo o trabalho de selecionar os alunos, de administrar a mão de obra, terceirizei a operação dele em Goiânia. Daí eu sabia muito da operação dele. E ele teve um problema de pessoal, que ele não queria tanto trabalho, vendeu para mim. Só que essa venda foi em 2014. Você vê o tempo. Em 2014 ele vendeu e eu não podia contar que foi vendido. Eu queria primeiro dar resultado para depois ir lá anunciar. E daí... Quando eu já dei resultado, eu dobrei a operação, nós fomos juntos. Ele falou, a dona é ela, já tem 2 anos. Então agora, vocês vão ter que me engolir. Agora eu sou a única mulher da fundação. Adorei a estratégia. Isso foi até para um evento, o Expo Manager, reunia 2.000 executivos e tinha lá o perfil de como as mulheres estão redefinindo a liderança no Brasil. Eu fui escolhida com esse case, de falar como eu conquistei para trazer a fundação. Hoje a gente é uma das empresas muito respeitada, também já estou na sucessão. Hoje eu não estou mais na operação de empresas nenhuma, está tudo já, eu estou no conselho. Os filhos que se virem.
Já passou a bola. Os filhos profissionais, eu sou daquelas que fiz a minha sucessão, eu treinei gente. A pessoa que está comigo lá entrou com 14 anos de idade, nunca teve outro emprego. Então é um filho profissional. Que maravilha. Bonito esse termo. Vamos falar da Tempo? Fernanda, a Tempo é uma empresa que tem uma expertise na parte de gestão de linhas telefônicas. Ela é parceira das principais operadoras do país e por conta do volume de linhas que ela adquire, ela consegue levar para a ponta, ou seja, para o consumidor final, valores até mais baratos que as telefonias tradicionais. E outra grande vantagem da Tempo, eventualmente um questionamento, alguma dúvida, você não fica lá se humilhando naquelas centrais de atendimento, não. Fala isso porque eu sou cliente da Tempo há cerca de 6 anos, vale muito a pena, tanto a economia quanto também na praticidade. E outra grande vantagem da Tempo, você está ajudando o nosso sistema da rede de associações comerciais a se manter, para te representar. Então, faz uma avaliação, só levar suas linhas, suas contas telefônicas para as nossas associações comerciais, que eles vão fazer um check-up e vão te fazer uma proposta que eu tenho certeza que vai ser imperdível. Então, falou telefonia, falou associação comercial. A gente está caminhando para o fim e quero destacar esse termo que achei lindo, filho profissional. Você deve ter vários filhos profissionais, sim, né? Porque com muito orgulho. Você é uma pessoa que acredita em gente, forma gente e acredita na formação e educação como fator de transformação das pessoas, da cidade, da sociedade, do país. Não tem outro caminho. Maravilha. Helena, e qual vai ser o grande desafio seu dentro do CODESE? Se eu conseguir isso aqui, tá ótimo. Navegar bem no meio público, que eu acho que nunca. Eu sou do setor, né, produtivo, privado, sou empreendedora, navego muito bem, Brasil inteiro, com grandes empresários, com grandes empresas, mas eu nunca tive proximidade com o setor público. E eu ainda estou aprendendo, então é um aprendizado. Esse é um desafio. E trazer todos vocês, por que não? A FACIEG fazer parte do CODESE. Vocês uma grande entidade, super bem estruturada. Vem pra gente, vamos lá fazer, somar juntos, viu, Márcio? Você tem alguma dúvida de que ela vai conseguir? Os objetivos dela? Ela é habilidosa, ela já mostrou que é. Lá no meu interior nós falávamos o seguinte, peita não que é problema. É problema. Helena, muito obrigada, viu, pela honra da sua presença, pelo conhecimento compartilhado com a gente aqui. Foi muito bom. Eu que agradeço, Fernando. Foi super agradável, Márcio, pelo convite. Foi muito bom e que venham os próximos, né? Bora, né, Fernando? Próximo eu vou trazer os índices. Isso, ficou devendo. Um grande abraço a todos, muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, abraços.